Muito bem, o nosso programa Crê Somente todos os dias das 7 às 8 da manhã aqui pela nossa Web Rádio ABN, o sonho que virou realidade, também com a nossa TV ABN, trazendo todas as mensagens aí, você encontra lá no nosso canal no YouTube, Adalto Brasileiro TV ABN, e a nossa Web Rádio você ouve no endereço webradioabn.com. Tem o nosso site oficial, webradioabn.com, onde você tem a oportunidade de ouvir a rádio e participar através do chat, deixando o seu mensagem, pedindo o seu alô. E também tem o nosso superblog do abn.blogspot.com. Ao abrir o superblog do ABN, você já ouve a nossa Web Rádio ABN. Você pode também baixar o aplicativo Radiosnet e ouvir a nossa rádio aí no aplicativo Radiosnet. Tem também o nosso aplicativo próprio, o aplicativo da Web Rádio ABN, lá no Play Store você encontra. Estamos chegando agora com a nossa mensagem, o nosso estudo do dia. Agora são pontualmente 8 horas e 16 minutos, 8 e 16. Hoje é 10 de janeiro de 2018, quarta-feira. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente. Estamos chegando com mais um dos nossos estudos que você vai poder acompanhar com a gente. Hoje vamos refletir na Epístola de Colossenses, no capítulo 2, versículo de 14 a 17, sobre o tema A Palavra Sábados, no livro de Colossenses, nesse capítulo, nesses versículos citados. Há muita controvérsia quando se fala da palavra sábados na Bíblia. Os adventistas ensinam que nesse texto exclusivamente a palavra sábados estaria se referindo aos sábados anuais, que seriam as festas, e a gente vai dar uma analisada nesse contexto, porque cremos e defendemos que também nesse texto a palavra sábados está se referindo ao sábado semanal, tá certo? Vale lembrar que nós já trazemos outros estudos sobre esse tema, mas esse vai especificar exatamente sobre a coerência de analisar a palavra sábados nesses versículos. Vamos lá? Colossenses capítulo 2, verso 14 a 17, o texto diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Bom, nós entendemos, e a maioria de todos os teólogos entendem, que essa palavra sábado, citada em Colossenses 2,16, refere-se ao sábado semanal, como está destrinchado aí. A gente vai ver no decorrer da Bíblia esta citação de dias, meses e anos, anos, meses e dias, às vezes indo, às vezes voltando, mas sempre se referindo aos sábados semanais, às luas novas, que eram as festas mensais, e aos dias de festas, que eram os sábados anuais, os festivais e tudo mais. Mas vamos dar sequência a 4 razões que podem realmente provar porque a palavra sábado de Colossenses refere-se ao 7º dia. Quando os adventistas questionam esta palavra, é preciso analisar uma situação. Eles dizem que a palavra sábados, nesse texto, se refere aos sábados anuais. Mas, se tivermos coerência e sabedoria para analisarmos, veremos que a palavra dos sábados anuais já está inserida no contexto nos dias de festas, luas novas e sábados semanais. A resposta óbvia que dão quando alguém aponta Colossenses 2,14 é exatamente isso. Vocês não sabem que existem 2 tipos de sábado na Bíblia? O sábado semanal, que está no 4º mandamento, que faz parte da lei moral e que não passou, e os sábados cerimoniais, que eram os festivais, que faz parte da lei cerimonial, que foi encravada na cruz. Essa é a explicação que eles dão, mas nós vamos analisar um pouco mais a essa situação. Vejamos 4 razões para explicar que a defesa feita pelos adventistas nessa questão não se baseia na Bíblia. Primeira razão: a expressão de Colossenses capítulo 2, verso 16, dias de festas, se relaciona com os feriados anuais, ou sábados cerimoniais, denominados dias de festas,
São estas as festas fixas do Senhor que proclamareis para santas convocações para oferecer ao Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia, pesquisar, anote aí se não puder abrir agora, Levítico capítulo 23, a partir do versículo inicial você vai ter aí todo esse desenrolar para você entender os dias de festas que está descrito em Colossenses capítulo 2, verso 16. Logo, os sábados cerimoniais ou anuais, segundo esse texto, já estão incluídos nessa frase, restando aí a palavra sábados, no sentido diferente de sábados semanais, não temos como divergir. Além dos sábados do Senhor, Levítico 23, capítulo 38, eram 7 as festas anuais, ou seja, os sábados anuais. As festas mensais e as festas anuais também eram tidas como sábados, e aí eles classificam como sábados cerimoniais, mencionados em Levítico 23. Vamos dar uma analisada? Anote comigo aí. Primeiro, a festa dos pães asmos, que eram os pães sem fermento. Está lá no versículo 6 de Levítico 23. Diz assim: e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. Era uma das festas aí, portanto, anuais. A festa da Páscoa, versículo 5. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, a festa dos pães ázimos a primeira, a festa da Páscoa a segunda, a festa de Pentecoste, no versículo 15 e 16. Depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que o trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Está aí, portanto, a festa do Pentecostes. A quarta festa fixa, a festa das trombetas, está lá no versículo 24. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso memorial, com sonido de trombeta, santa convocação. Levítico 23, verso 24. A quinta festa fixa, a festa da expiação, está lá nos versículos 27 e 28. Diz assim: mas aos 10 dias desse 7º mês, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Está lá em Levítico, capítulo 23, versículo 27 a 28. A sexta festa fixa, a festa dos tabernáculos, tá? Primeiro dia da festa, está lá no versículo 34. Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Levítico 23, verso 34. E por último, a 7ª festa fixa, a festa dos tabernáculos, que era o último dia da festa. Tinha o primeiro dia e o último dia, no verso 36. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. O dia de proibição é: nenhum trabalho servil fareis. Levítico 23, verso 36. Está aí, portanto, a primeira razão. As festas fixas, elas eram pré-determinadas, assim como o sábado semanal. A lua nova, a Páscoa mensal e também as festas fixas que eram realizadas uma vez por ano. E no texto de Colossenses 2,16, quando diz: portanto, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dias de festas, já está dizendo, luas novas é mensal e sábado semanal, claramente, mas os adventistas questionam. Vamos seguir em frente. A segunda razão que podemos apresentar, a fórmula. Dias de festas, luas novas e sábados. É uma fórmula que você vai encontrar não só na Epístola de Colossenses, mas em toda a Bíblia, principalmente no Velho Testamento,
quando se referia, sempre se referindo na ordem a dias de festas anuais, luas novas mensais e sábados semanais, ou ao contrário, sábados semanais, luas novas mensais e dias de festas anuais. Vamos dar uma averiguada. Esta é a fórmula consagrada para indicar os dias sagrados anuais, mensais e semanais, ou inversamente, semanais, mensais e anuais também, como queira aí, mas a ordem segue sempre assim. Os exemplos bíblicos que podemos citar, vamos à Bíblia. O primeiro exemplo, em Números capítulo 28, encontramos os holocaustos para os dias de sábado. Na lei havia determinadas exigências para o próprio dia de sábado, o sábado semanal, para as luas novas, os sábados mensais, e para os dias de festas, os sábados anuais. Nos seguintes versos, veja aí comigo, número 28, versos 9 e 10. No dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano sem mancha, holocausto é do sábado em cada semana. Aqui apresenta o holocausto do sábado semanal. E as suas libações serão a metade de um hin de vinho para um bezerro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Verso 14. Festa mensal, lua nova, sábado cerimonial, chamado dias de festa mensal. Está no verso 14. No verso 16 e 17 diz: porém, no mês primeiro, ao 14 dia do mês, é a Páscoa do Senhor, e aos 15 dias do mês haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. Aqui a festa anual. Então vemos a sequência semanal, mensal e anual. O segundo exemplo, 1 Crônicas capítulo 23, versículo 31. E para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor nos sábados, ou seja, a cada semana, nas luas novas, ou seja, a cada mês, e nas solenidades, ou seja, a cada ano, por conta, segundo o seu costume, continuamente. Veja que há uma sequência e sempre vai estar assim. O terceiro exemplo, 2 Crônicas capítulo 2, verso 4. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para o pão contínuo da proposição, e para os holocaustos da manhã e da tarde, ou seja, do dia, nos sábados, ou seja, a cada semana, nas luas novas, ou seja, a cada mês, e nas festividades do Senhor nosso Deus, ou seja, a cada ano. Veja que a sequência também permanece e é uma sequência lógica. O quarto exemplo, 2 Crônicas capítulo 8, versículo 13. E isto segundo o dever de cada dia, oferecendo segundo o preceito de Moisés nos sábados, ou seja, a cada semana, nas luas novas, ou seja, a cada mês, e nas solenidades, ou seja, a cada ano, 3 vezes no ano. Então está descrito sempre a mesma sequência. O quinto exemplo, 2 Crônicas capítulo 31, versículo 3. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, ou seja, a cada semana, das luas novas, a cada mês, e das solenidades, a cada ano, como está escrito na lei do Senhor. Mais um exemplo, sexto, Ezequiel 45, 17. E estarão a cargo do príncipe dos holocaustos, os holocaustos e as ofertas de manjares e as libações nas festas, ou seja, a cada ano, e as luas novas, ou seja, a cada mês, e nos sábados, ou seja, a cada semana, em todas as solenidades na casa de Israel. Veja que pode inverter, mas sempre terá a sequência referindo a dia, mês e ano. Ano, mês e dia. O sétimo exemplo, Colossenses 2,16, é o que nós lemos. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou seja, a cada ano, ou da lua nova, ou seja, a cada mês, ou dos sábados, ou seja, a cada semana. É o que nós entendemos e propagamos. A terceira razão, dizem os adventistas que os termos sábado no singular e sábados no plural e dia de sábado ocorrem 60 vezes no Novo Testamento. Isso eles afirmam.
E em todos os casos, exceto em um, refere-se ao sétimo dia. Adivinha qual que eles dizem que não é? Exatamente Colossenses 2, 16 e 17, faz-se referência aos sábados anuais, segundo eles, relacionados com as 3 festas anuais observadas por Israel antes do primeiro advento de Cristo. Está lá no Estudos Bíblicos, página 378, Casa, edição de 1984. Assim eles dizem. Perguntamos, em qual caso vocês fazem exceção? Justamente no de Colossenses 2,16. Então, os termos sábado no singular, sábados no plural e dia de sábado aparecem 60 vezes e sempre se refere ao sétimo dia, com exceção de um, o de Colossenses 2,16. Aí fica difícil, né, concordar com essa interpretação. Se dermos a palavra sábados, o sentido de sábado semanal, teremos em apoio da nossa interpretação 59 referências bíblicas no Novo Testamento, reconhecidas pelos próprios adventistas como sendo sábados semanais. Só no texto de Colossenses 2,16 é que eles invertem e não aceitam essa, porque aí teriam que concordar que o sábado semanal foi cravado na cruz, abolido por Cristo, porque ele agora é o nosso sábado, como diz Hebreus capítulo 4, verso 3, nós os que cremos em Cristo entramos no seu descanso, como o próprio Cristo se propôs em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aí eles teriam que concordar e cairia por terra toda essa doutrina. Por quê? Porque a regra da hermenêutica que a Bíblia, com a própria Bíblia, se explica. Se duas pessoas estão discutindo determinado assunto, vão ter que procurar na Bíblia o que vai dirigir se quem está certo é um ou outra. Tem 60 citações desse tipo, do sábado, dos sábados no plural, ou dos dias de sábado. E todas elas, no Novo Testamento, se referem, 59 delas, segundo a interpretação deles, se referem ao sábado semanal. Porque só essa não pode ser, não é o sábado semanal. Fica difícil, né? Assim, os dias sagrados anuais são conhecidos pela expressão dias de festas, que já está no texto. Os dias sagrados mensais indicam a expressão lua nova e os dias sagrados semanais a expressão sábados, como vimos em todos os 7 exemplos citados aí no Velho Testamento. Os sábados anuais já estão inseridos no contexto, não tem por que a gente dizer que este sábado é a questão do sábado anual. Ele já está no texto, portanto ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festas, ou seja, os sábados anuais, as luas novas, os sábados mensais e os sábados, propriamente dito, os sábados semanais. Vamos entender como a coisa funciona e abrir os nossos olhos, porque distorcer o que está escrito fica difícil. Logo, todo o ciclo de dias sagrados do judaísmo, anuais, mensais e semanais, são indicados pela expressão dias de festas, lua nova e sábados, e terminaram na cruz, e não devem ser motivo de críticas, como fazem, e muito menos que seja necessária a sua guarda, para a salvação, como ensina, profetiza Ellen White, lá no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 22, edição de 1956, santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Aí todo o processo é para isso, para conduzir a defender a questão do sábado como princípio de salvação eterna. O sábado para o cristão é Cristo. Ele cumpriu o requisito. O texto de Colossenses 2,16 diz que tudo aquilo era sombra das coisas futuras, ou seja, das coisas que haviam de vir e já vieram. Cristo veio, descendente de Abraão, conforme a promessa de Gênesis capítulo 12, versículo 3, através do qual Deus iria abençoar todas as famílias da terra. Então Cristo veio e cumpriu tudo o que estava descrito na lei e nos profetas, foi exatamente o que ele diz lá em Mateus capítulo 5, não pense que vinha abrogar a lei, mas cumprir. Em verdade vos digo que não passará, não cairá um tio nem um jota da lei, até que tudo se cumpra. O que muitos esquecem é que lá está dizendo a lei e os profetas. Ou seja, tudo que os profetas profetizaram, tudo que a lei profetizou, se cumpriu na pessoa de Cristo Jesus. Por isso Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo, a justiça de todo aquele que crê.
E Hebreus capítulo 4, verso 3 vai dizer que nós, os que cremos, entramos nesse descanso, obedecendo ao convite de Jesus em Mateus 28, 17, 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. A quarta razão. Alegam ainda que no texto de Colossenses 2,16 a palavra sábados aparece no plural e que a palavra no Velho Testamento é aplicada não somente aos 7 dias, mas a todos os outros dias de repouso sagrado que era observado pelos hebreus e particularmente ao começo e encerramento de suas grandes festividades. E ainda conclui dizendo, se houvesse usado a palavra sábado no singular, o sábado teria ficado claro naturalmente que ele pretendia ensinar que esse mandamento havia deixado de ser obrigatório e que o sábado não mais deveria ser observado. Isso está lá no livro do Sábado para o Domingo, página 32, Carlyle B. Haynes, edição de 1996. Então eles defendem que se a palavra tivesse lá em Colossenses no singular, estaria sim se referindo ao sábado. Vamos ver. Como dissemos na terceira razão, os próprios adventistas declaram que os termos sábado no singular, sábados no plural e dias de sábado aparecem 60 vezes e sempre se referem ao 7º dia, com exceção apenas de Colossenses 2,16. Defendendo isso, eles estão se contradizendo, porque apelam que teria que ser Colossenses 2,16 o sábado no singular para ser o sábado semanal, sendo que eles concordam que as outras 59 vezes que aparecem está referindo ao sábado semanal. Mas pode-se observar ainda que no Novo Testamento aparece a palavra sábados no plural, referindo-se aos sábados semanais, nas seguintes passagens. Vamos lá, anote ou abra sua Bíblia aí. Mateus capítulo 12, versículo 5. Ou não tendes lido na lei que aos sábados, no plural, os sacerdotes no templo violam o sábado no singular e ficam sem culpa? Jesus falando a respeito da circuncisão, que quando acontecia precisava ser feita no sábado e os sacerdotes precisavam quebrar a lei do sábado, que os adventistas dizem que é a lei moral, para cumprir a lei da circuncisão, que eles mesmos concordam que era a lei cerimonial. E aí fica a controvérsia. Como é que uma lei cerimonial precisa ser cumprida e pode quebrar uma lei moral, como eles dizem, que era o sábado? Também Mateus capítulo 12, versículo 12. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência lícito fazer bem nos sábados. Jesus questionando, quando foi ali questionado a respeito de curar um homem no sábado. Mais uma vez a palavra sábados no plural, se referindo ao sábado semanal. Também Lucas 4,31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Ou seja, no sábado semanal, também descrito aqui no plural. Lucas 6, verso 2. E alguns dos fariseus lhe disseram, por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? Questionando exatamente a respeito do sábado semanal e descrito na palavra no plural, para contradizer aí o que eles dizem que seria sempre no plural, se referindo aos sábados anuais. Lucas 6,9. Então Jesus lhe disse, uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? Mais uma vez, sábados no plural, se referindo ao sábado semanal, quebrando o argumento adventista de que em Colossenses 2,16, por estar no plural, não pode ser o sábado semanal. Atos 13, 27. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Era costume dos judeus, nos sábados, ler os profetas nas sinagogas, sábados no plural, se referindo ao sábado semanal, exatamente como está em Colossenses, o que é questionado pelos adventistas. Atos 7, verso 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados, semanal, no plural, disputou com eles sobre as Escrituras. Os textos são vários, e a sequência lógica segue-se. Não tem o argumento, como eles colocam, que o sábado no plural refere-se ao sábado anual e que o sábado no singular referia-se ao sábado semanal. Se nas passagens relacionadas que nós lemos, a palavra sábado é encontrada no plural, sábados,
e significa o sábado semanal, o sétimo dia, porque só em Colossenses 2,16, mais uma vez, a palavra sábados no plural haveria de ser interpretada como sábado cerimonial. Não tem argumento, né? Cai por terra todo o argumento adventista. No livro de Atos, capítulo 18, verso 4, diz assim: e todos os sábados, no plural, disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Colossenses 2,16 segue a mesma sequência. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou seja, os sábados anuais, as luas novas, ou seja, os sábados mensais, e os sábados, o sábado semanal. A opinião de Samuel Bacchiocchi sobre Colossenses 2,16, 17. Para quem não conhece Samuel Bacchiocchi, falecido recentemente, famoso escritor e líder da Igreja Adventista do Sétimo Dia, escreveu um livro com o título em inglês From Sabbath to Sunday, página 358 a 360. Em português, a tradução é Do Sábado para o Domingo, páginas 358 e 360. Ele afirma sobre a palavra sábados, no plural, de Colossenses 2,16, diz o seguinte: o sábado em Colossenses 2,16, o tempo sagrado prescrito por falsos mestres, refere-se como sendo um sábado festival, ou a lua nova, ou um sábado. O consenso unânime de comentaristas é que estas três expressões representam uma lógica e progressiva sequência anual, mensal e semanal. Este ponto de vista é válido para a ocorrência desses termos. Um outro significativo argumento contra os sábados cerimoniais ou anuais é o fato de que estes já estão incluídos nas palavras dias de festas. Esta indicação positivamente mostra que a palavra sabaton, como é usada em Colossenses 2,16, não pode se referir aos sábados festivais, anuais ou cerimoniais. Determinar o sentido de uma palavra baseando-se exclusivamente em conceitos teológicos em prejuízo de evidências linguísticas e contextuais é estar contra as regras de hermenêuticas bíblicas. Ademais, a interpretação que o comentário adventista dá à palavra sábados, no plural, de Colossenses 2,16, é difícil de ser sustentada, desde que temos visto que o sábado pode legitimamente ser tido como sombra, é o que o texto diz, ou símbolos preparatórios de bênçãos da salvação presente e futura. Palavras de Samuel Bacchiocchi, escritor adventista, jogando por terra a própria doutrina. Portanto, podemos concluir com toda certeza que os sábados de Colossenses 2,16 são sim os sábados semanais que foram abolidos na cruz, sendo agora Cristo o nosso verdadeiro descanso, como ele mesmo diz em Mateus 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Assim como confirmado em Hebreus, capítulo 4, verso 3, a parte A, porque nós, o que temos crido, entramos no repouso de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente e que você possa entender, compreender e assimilar que o verdadeiro descanso é Cristo Jesus. Colossenses 2,16 confirma o que Oséias 2,11 já tinha predito. Eis que farei cessar todo o seu gozo, suas luas novas, seus sábados, tudo na sequência anual, mensal e semanal. E Colossenses confirma exatamente: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, comidas, como eles colocam, pelo beber, por causa dos dias de festas, ou seja, os sábados anuais, luas novas, os sábados mensais, e sábados, os sábados semanais. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente, que você possa entender que o nosso propósito aqui não é ir contra ninguém, é pregar a palavra e anunciar a verdade do Evangelho, e você, como bom entendedor, faça a sua reflexão e entenda o que está certo ou o que está errado. Que Deus em Cristo te abençoe. Até o programa de amanhã, quando chegaremos às 7 da manhã, mais uma vez ao vivo pela nossa Web Rádio ABN, o sonho que virou realidade, tá certo?